Olá, pessoas. Eu sou Evan e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Micro Schools. E, como dito às outras vezes, esse podcast maluco, onde eu trago pessoas das diversas comunidades, mais recentemente trazendo mais da comunidade de RPG de mesa. Hoje não é diferente, mas também é diferente por trazer uma pessoa que eu há tanto tempo que estou querendo trazer, assim como outras da comunidade, e que recentemente, como vocês da comunidade de RPG veem tanto ele falando sobre o projeto dele, e seja do próprio sistema ou do próprias campanhas por aí, e que desde o início que eu comecei a acompanhar ele, é uma das, se não a maior inspiração para mim até agora. Então, com vocês, GG Tonho. Olá, olá! Quem é você exatamente? Quem é o homem por trás das chaves dos RPGs? O homem por trás do ruim. O por trás do ruim. Oi, gente, é uma honra estar aqui finalmente depois de tanto a gente se embaralhar aí com as datas, mas deu certo, deu certo. Eu sou GG, eu sou criador de conteúdo de RPG, eu gosto de transformar coisas que eu gosto em RPG de mesa e ao mesmo tempo faço muito conteúdo envolvendo terror, com comédia. E também sou coautor do sistema Oblivion RPG, que é um sistema survival horror, dark fantasy, que você pode jogar em qualquer cenário, com regras ali gamificadas para trazer várias regras de jogos que a gente gosta, como Darkest Dungeon, Fear and Hunger, etc, pro seu RPG. Então, se você tem interesse nesse tipo de jogo um pouco mais dark, survival e tal, Oblivion é um jogo legal, aí indico. Já pegando esse gancho do Oblivion, eu fui não sou um dos primeiros, assim, da parte da comunidade a tentar dar o máximo, ver como é que funcionava o Oblivion e afins, tanto que eu em si tentei fazer uma mesa de Deltarune e de Hollow Knight com os meus amigos, e vocês criaram o suplemento gratuito de Hollow Knight e afins, né? Creio que algumas pessoas já devem saber algumas questões de você conversou com o Paulo e afins, mas o que eu queria saber exatamente é como que tá indo o Oblivion, quais são as expectativas e afins. Se quiser explicar também um pouco do sistema, o que ele é em si, com um resuminho, fica à vontade também. Perfeito, perfeito. Bom, o Oblivion, pra quem não conhece, ele é esse sistema que ele é bem simples na sua base, ele é um sistema mais estratégico, que você precisa muito de comunicação de grupo para fazer funcionar. Ele é um sistema que a gente chama de genérico, mas ele não é bem exatamente genérico, ele tem papéis e ele tem mecânicas que você pode usar em qualquer cenário, tanto que tu falou que fez um RPG de Deltarune, fez RPG de Hollow Knight. Eu, por exemplo, já fiz RPG de Dark Souls e tal, e nos meus próprios universos. Ele é um sistema bem estratégico, survival, que você precisa ali. E tem diversas mecânicas, como por exemplo, combate fileira, você utilizar regiões do seu corpo, você gerar masmorras e esse tipo de coisa, que são mecânicas que a gente, sentia que tava faltando em alguns RPGs, que a gente gostava, que a gente queria fazer, e aí eu e o Roma a gente se juntou e começou a fazer. Mas, atualmente, assim, o processo que tá sendo o Oblivion tá sendo um processo muito gostosinho, porque eu e o Roma a gente nunca escreveu um sistema, de fato, desse tamanho, né? Esse é o nosso primeiro sistema, e assim, é loucura ver o quanto que ele foi bem recebido pela galera, né? Porque, tipo, tu faz parte dessa comunidade e tal, mas de ter pessoas que chegam ali e falam, comprei a ideia do projeto, gostei muito, aí a gente vai, faz financiamento coletivo, a galera vai e literalmente compra a ideia do projeto, né? Que isso é um financiamento coletivo, querendo ou não. Mas não só disso, mas da própria comunidade, ajudar muita gente a criar novas regras, a desenvolver novas coisas, a mudar muita coisa que o sistema tava, descobrir que tinha coisa que tava, muito lenta, ou muito chato, ou muito difícil, ou, enfim. Então, são coisas que, tipo, a gente nunca ia conseguir fazer sem a ajuda da comunidade, né? E agora a gente tá num ponto onde o Oblivion, ele tava mais refinado que a gente conseguia, e aí agora a gente tá nesse ponto de ultra refinamento ali, de fazer o projeto todo ele virar uma coisa só. Como eu e o Roma, a gente começou de forma totalmente independente e tal, muito do processo de criação de um livro de RPG a gente não entendia. Então a gente tava ali, era duas pessoas escrevendo um livro de RPG e tal, e a gente achava que isso já bastava, né? Aí a gente foi entendendo que, não, beleza, a gente vai ter uma pessoa pra diagramar, a gente vai ter uma pessoa pra revisar, a gente vai ter uma pessoa pra fazer arte, não sei o quê, e aí as coisas foram evoluindo, a gente foi entendendo a magnitude que o projeto tava tomando, né? Também tem esse fator, né? A gente não entendia também o tamanho que era o projeto quando a gente começou. Mas tem muita gente envolvida no projeto, isso é muito louco, assim, tem muita gente que tá ali, e muitas vezes a gente
conhece por causa do projeto, por causa que tem o contato com a editora, né? Mas atualmente a gente está num processo muito bom, que é o processo de finalização da edição do jogo, né? A gente está com o Rafa Reis, que é editor, né? Que também é autor do Etmos. E é um processo muito massa, porque o sentimento que a gente tinha antes, por a gente não ter começado o livro com um editor antes, que foi uma coisa que a gente aprendeu que deveria ter sido feito desde o início, mas que essa coisa de o trabalho do editor é transformar aquela coisa em um negócio coeso, um negócio coerente. Então, a gente tá ali escrevendo o livro do início ao fim. Muitas vezes a gente faz algumas coisas que, a gente coloca uma informação que tá ali repetida, a gente coloca uma coisa que não tá tão coerente, a gente tem a linguagem que a gente quer passar, às vezes, é de um jeito porque a gente escreveu numa época específica, e aí, no fim do livro, tá de um outro jeito. Então, ter agora o Rafa junto com a gente tá sendo um processo muito bom, porque não é mais só eu e o Roma, tipo, ok, estamos satisfeitos, ou não, a gente quer colocar mais e tal. Não, tipo, a gente tem uma pessoa pra dizer pra gente, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, vamos seguir nessa direção, não vamos seguir nessa direção. Isso aqui a gente vai ter que tirar do livro e colocar em outra coisa, isso aqui a gente não vai conseguir manter. Então, é muito louco ter alguém com mais experiência também que a gente, né? E a gente tá trabalhando com uma galera experiente, muito, muito massa. E tipo, é aquela coisa de a gente conseguir agora ver um horizonte de, caramba, ok, tá indo pra algum lugar mesmo, a gente financiou o projeto, a gente tá trabalhando, a gente tá finalizando, então, tipo, tá sendo uma parte muito divertida. Não deixa de ser. Sobre também em relação a... Como eu já mencionei em privados, afim, sobre a relação a homebrews. Você, como dito, não esperava todo esse impacto e vai ver que tá revolucionando bastante coisa, tanto para você quanto para outras pessoas afins, questão de artistas, questão de gráficos e afins, mas em questão da fanbase, você, no próprio Discord do Oblivion e do... que mais do Oblivion mesmo, tem a parte homebrews, tem um homebrew específico que eu gostei bastante, que é das linhas, não sei se tu viu, que parece que são meio que classes ou algo do gênero que você vai seguindo com revoluções. Mas você se espera, assim, fazer uma parte só para fanbase e criar seus próprios suplementos? Vai ter conteúdo bom para eles criarem, afins? Como é que tá sendo essa preparação para os fãs? Isso tá sendo um negócio que a gente discutiu bastante por muito tempo, porque é uma coisa que a gente faz muita questão que exista, porque nenhum sistema ele cresce sozinho e a gente não seria nada também sem a criação da comunidade junto, né? Então é um negócio que a gente sempre bateu muito na tecla, a gente sempre conversou e a gente quer ter essa relação com a comunidade sempre, né? De estar aberto às criações da comunidade, até porque, qualquer sistema que a gente joga, querendo ou não, a gente faz regra da casa, a gente faz homebrew, a gente faz as nossas próprias regras. Então com o Oblivion a gente não quer só, ok, pode fazer, a gente quer encorajar que a galera faça, né? Então, tipo, se você pega um livro, por exemplo, de D&D, de Ordem, Tormenta, Call of Cthulhu, etc., você vai ver ali no final e tem a licença, né, para você poder produzir coisas e vender coisas com o suplemento, fazer um suplemento do jogo, enfim. E ali ele basicamente tá dizendo assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, com vários termos legais ali, que são, objetivamente, muito importantes para se ter ali. Sim. Mas, ao mesmo tempo, com o Oblivion, e isso não é uma crítica a esses sistemas, nem a essas licenças especificamente, mas pro Oblivion a gente quer ter uma licença, a gente quer ter um processo para que as pessoas possam fazer coisas e possam, inclusive, vender coisas do Oblivion, né? Então, fazer um suplemento e ganhar dinheiro com isso e tudo mais, a gente acha isso muito importante. Mas a gente não quer que seja aquela coisa, tipo, você abriu a última página do livro e tá ali um negócio, você se assusta e fala, nossa, não tô entendendo nada, então eu não vou fazer nada, deixa pra lá. A gente quer ter literalmente uma licença que seja amigável para as pessoas e que a gente diga assim, para você fazer um conteúdo adicional de Oblivion, você pode fazer isso, 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 isso. A gente vai dizer na cara, assim, você pode fazer isso daqui. Porque a gente quer encorajar que as pessoas leiam aquilo e seja uma coisa amigável, de tipo, ok, eu posso fazer isso? Legal, então eu já vou arquitetar minhas ideias e tal, ao invés de dizer, não, você não pode, se você não puder, você vai ser processado, isso daqui, blá, 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 e tarana. Não, é tipo, ok, é isso que eu posso fazer. Então, a gente quer muito que a gente ainda não pode divulgar, né? Mas vai estar no livro final. Mas a gente quer muito ter isso pra justamente encorajar a galera a fazer coisas e poder ganhar com o Oblivion. Porque, querendo ou não, não é só a pessoa que ganha, mas a gente tá ganhando junto. Não monetariamente, mas no quesito de manter o sistema vivo, sabe? Se a gente tem mais pessoas fazendo coisas e mais pessoas criando coisas pro sistema,
a gente não tem como criar tudo, né? E é muito massa ver que muitas vezes vem muitas boas ideias da comunidade e tal. Então, pô, isso é um negócio que eu acho que é muito importante pra todo tipo de sistema ter, né? Tanto para cenário quanto para próprias aventuras, tem vários homebrews e afins. Eu acho que um dos mais evidentes foi esse da trilha, do Discord, e também dentro da campanha do Faezin, o Ecos da Força, que ele, se não me engano, ele fez a homebrew de tunagem de carro. Eu não lembro se tem isso originalmente. Eu sei que tem os aprimoramentos de armas, mas na campanha ele fez a questão do carro, automóvel, afins, para ficar mais dinâmico para a aventura. Sim, e é muito massa. Em relação a aventuras em si que você cria, e também tem algumas perguntas que eu não sei se você já respondeu em live e afins. Eu sei que a Vênus e o Danilo me responderam um pouco disso, mas também por si próprio, você como mestre, foi válido assim, essa mudança do Shadow Dark pro Oblivion no Obliviopolium? Porque você tinha uma não vou dizer patrocínio, mas tinha um presente da empresa Shadow Dark, né? Você ganhou e tudo mais, mas teve essa mudança no meio para Oblivion. O que disso? Se foi bom, se foi ruim, etc. Cara, inclusive isso daí não foi um presente, foi realmente um negócio que eu comprei, porque eu gostei muito do sistema, e eu gosto muito do sistema de Shadow Dark, porque ele é um sistema muito simplinho, ele é um sistema muito divertido, muito gostosinho, assim, de jogar. E era uma coisa que, assim, eu conversava com o Roma, porque sempre foi uma possibilidade, né? Quando a gente tava construindo o Oblivion, inicialmente o Bibliopólio, a ideia é que ele fosse sem Oblivion, mas como ele tava muito nos estágios iniciais e tal, não sei o que, e eu tava muito hypado com Shadow Dark, eu optei por fazer ele em Shadow Dark, mas a gente sempre ficou aberto com essa opção de tipo, pô, será que a gente muda eventualmente e tal, não sei o que, e aí conforme o Oblivion foi começando a tomar forma, foi chegando no financiamento coletivo, não sei o que, a gente começou a ficar mais aberto a essa ideia, né? Mas eu acho que foi uma questão muito tranquila, muito pelo quesito de... O Shadow Dark ele é um sistema diferente do Oblivion, e a gente teve que fazer muitas mudanças, mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma mudança principalmente na vibe do jogo. Então, ao invés da gente ter, por exemplo, um jogo muito mais focado em movimentação no mapa, em testes específicos, em gerações aleatórias feitas pelo próprio sistema de Shadow Dark, a gente teve uma mudança ali nas mecânicas, mas eu acho que a vibe do cenário não precisou mudar em nada. E eu acho que isso era o que era mais importante pra gente. Pô, a gente vai ter que mudar como os personagens são, a gente vai ter que mudar como o mundo se comporta? Não. A gente vai mudar o estilo de jogo. Então o Bibliopólio ficou uma coisa um pouco mais estratégica, ao mesmo tempo um pouco mais aberta à interpretação, enquanto no Shadow Dark ele tinha algumas outras coisas que o sistema tanto trazia de bom como trazia de limitação também, Então, eu acho que mudar um sistema num RPG é sempre isso, né? Sempre vai ter algumas limitações e algumas coisas boas, assim, que você vai ter que trazer, mas como a gente sempre estava aberto a essa mudança, foi uma coisa que foi mais natural, assim, porque todos os players já sabiam também que isso iria acontecer em algum momento, né? Sim. Então, foi bem legal. Tanto que eu mencionei um pouco disso em live também, sobre a questão dos deuses rituais, ainda tem as anotações, vamos dizer assim, sobre a religião por trás desse universo do Bibliopólio e afins, porque hoje em si, na gravação desse vídeo, vai ter um episódio do Arco 4. Eu tô muito curioso saber o porquê que aconteceu, e eu já tava teorizando com a Vênus em live. É a lua de sangue que tá vindo aí, é a lua de sangue, eu não sei se então... Então, manteve algumas coisas do Shadow Dark ou você criou novas coisas para poder expandir esse universo? Não, a ideia ainda é manter algumas coisas do Shadow Dark, com certeza. Principalmente a questão dos deuses, que era uma coisa que a gente tinha trazido e tal do sistema. Mas, ao mesmo tempo, tem muito espaço para expandir, porque realmente a gente criou um universo juntos ali. Tanto esse rolê do Eclipse, esse rolê de você poder matar um deus, foi tudo coisa que os jogadores criaram, né? Na nossa sessão 0. Então, é muito massa porque a gente não só, sei lá, criou um universo inteiro e agora eu vou jogar eles ali e eles vão ir pra... Não, tipo, a gente tá criando conforme eles vão indo, né? Que eu acho que é um jeito muito legal de jogar também. Então, tá sendo muito interessante essa vibe, tá tendo muito espaço pra expandir. Porque, por exemplo, tem o rolê lá do Krigax, o Destruidor de Mundos, peraí. É meio ferrando. que ele não é do Shadow Dark, né? Foi um NPC ali que eu criei e tal, que era um deus destruidor e tal. Mas é muito legal porque ao mesmo tempo que a gente usa um pouco de Shadow Dark, a gente não necessariamente precisa dele pra
pra continuar, né? Mas eu gosto muito de algumas ideias que a gente pegou dali e vou continuar usando, com certeza. Mas a ideia é expandir numa coisa mais nossa mesmo. E você esperava que tivesse essa... Então, assim, claramente não esperava que ser toda essa bagunça que foi. A partir do episódio 4 foi 5, quando começou a ter várias piadas e afins. E Uhum. virou essa galhofa, meio que o Legends of Avantris misturado com o Smiling Friends da vida. E Sim. espera-se que nos outros arcos vai ter mais dificuldade ou vai ser bem mais impactante na narrativa? Eu diria que dá pra esperar um pouco dos dois, assim. Eu quero esse arco do que a gente tá agora, que é um arco muito mais de roleplay, né? Até foi interessante trazer o Oblivion nesse arco, porque aquela coisa, quando você espera do Oblivion, você espera muito combate, você espera muita estratégia, muita exploração e tal, e a gente não teve isso. A gente pôde mostrar um outro lado do sistema, um pouco mais focado em roleplay, podendo fazer umas mecânicas próprias ali para os desafios, mas eu acho que dá pra esperar muita coisa, porque, querendo ou não, à medida que os personagens estão evoluindo, eles estão ficando fortes, e eu quero trazer impactos e dificuldades pra eles, pra mostrar que, pô, vocês estão fortes, mas vocês não são deuses ainda, pelo menos. Então, exato. Então eu quero muito trazer ainda assim uma dificuldade, eu quero trazer aquela coisa de, pô, é um jogo mortal ainda, apesar de a gente estar puramente no caos, na galhofa. Ainda vai ser um jogo que vai ser arriscado, vai ser difícil, principalmente quando a gente trouxer mais exploração, mais combate, acho que vai ter mais disso. Mas eu também quero trazer mais impacto na narrativa nisso de, pô, isso não só é arriscado, mas, pô, vale a pena a gente estar indo atrás do que a gente tá indo atrás. Porque, pô, os personagens, cada um tem seu objetivo, cada um ali quer virar um deus, beleza, mas, ou quer ajudar, enfim. O dia do eclipse está chegando, cada um tem seus objetivos. E eu acho que dá pra trabalhar muito bem isso nesse sentido de estamos passando por um risco muito grande, mas ao mesmo tempo a gente vai valer a pena porque a gente vai chegar ali, se a gente conseguir, né? Então é trazer esse risco, mas ao mesmo tempo esse sentimento de recompensa que eu quero passar pra eles e de impacto de tipo, pô, alguém morreu, ou a gente conseguiu alguma coisa, mas teve um grande preço. Então, por mais que tenha galhofa, eu acho que ainda vai ter muito impacto, que vai ser muito, muito legal, justamente porque a gente se envolve muito com os personagens na galhofa. E aí, verdade. quando dá alguma merda, fudeu. A Marte foi um desses. Descansa em paz. Descansa em paz. Menos o Danny Loble, brincadeira. O Danny Loble que se foda. Antes de terminar o tema de Biopolio e afins, você tem alguma ideia ou suposição do que pode ser, se vier, próximos spin-offs de Biopolio? Porque as últimas vezes foram a batalha contra o Prisão de Estrade, que depois depois a gente confirmou na correção dos emojis, né? E os vestimentos e botões do sistema da Vênus. Tem já alguma ideia que você pode contar a gente sobre spin-offs ou episódios únicos? Tem. Cara, eu vou falar que eu tenho uma ideia desde o início desse ano para um spin-off de 1º de abril de Bibliopólio. E calhou que agora a gente tá jogando as quartas, e o 1º de abril do ano que vem vai ser numa quarta. Ótimo! E aí, eu mandei essa semana no grupo pra eles, eu só mandei assim, a anotação da ideia, eu mandei, galera, o que vocês acham disso daqui? E aí todo mundo falou, não. Meu Deus. E essa era a exata reação que eu queria deles, então a gente vai ter que fazer. Mas eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser uma coisa interessante. Eu posso falar desse, assim, confirmado que a gente vai fazer. Mas, nossa, é um negócio. Eu não sei se eu vou sair vivo depois disso. É isso que eu posso dizer. Vivo ou estável do cancelamento? Não, vivo. Eu realmente acho que eu, acima de tudo, vou ser quem mais vai sofrer com isso. Só isso que eu posso dizer. Você tá se próprio se matando pra fazer esse 1º de abril. Sim. Em prol do conteúdo. O pessoal já quer conteúdo por causa do grupo, agora vai ter com o 1º de abril. Pessoal, exatamente. Vocês mencionam muito a escolha do grupo. Eu tenho medo que vocês falam lá. Eu também tenho, e eu sei que a gente fala lá. Nossa, as pessoas têm que ter medo mesmo. Isso aí não é... Nossa. Nossa. Eu recentemente perdi um monte de conversa do meu celular. E a minha maior perda foi perder as conversas desse grupo. Muito triste, muito triste. Ainda bem que tem guardado o Tira Celestino Tira.
Ainda tem guardado aquele vídeo. Aquele vídeo é muito bom, cara. Eu tenho que fazer um Bibliopolium é o shitpost da comunidade RPG, eu acho. Pois é. É o Legends of Evantris do Brasil. Ah, nossa, velho. Isso aí, quando tu falou pra mim isso daí, isso foi um dos maiores elogios possíveis, cara. Mas, nossa, é muito bom, é muito bom. A gente só se caga de rir e chora de felicidade, é muito bom. Bom, seguindo para outras temáticas e afins, como foi em relação a criar e, vamos dizer assim, o fim, né, do Presas Expostas? Eu não cheguei a assistir o Presas Exposta ainda, por conta de falta de tempo e afins. Justíssimo. Mas eu reconheço que é um RPG que tem bastante sucesso desde a época que foi lançado. Eu comecei a acompanhar ou conhecer por conta do final dele, quando você anunciou o Bibliopolium. Eu pensei, vou assistir sem um medievalzão só pra ver o que dá. E depois eu fui conhecendo mais, e agora eu tô tentando assistir o primeiro pra poder ter contexto da história e afins. Mas como foi e como tá sendo essa criação do final de Presas Expostas? Com os jogadores que você já, no caso o Guizo, já previa estar há bastante tempo e tal. Ele mencionou que desde a segunda temporada já chamou ele e tal. E como que tá sendo? Tá sendo uma coisa muito diferente, porque eu tava conversando isso com uma amiga minha recentemente, inclusive, que era uma questão de... A primeira temporada, ela foi feita meio que do nada. Foi uma ideia que eu tive e tal. E o Presas, ele sempre foi feito pra ter 3 temporadas, né? Pra acabar na terceira e tudo mais. Não que eu não esteja aberto a ter mais ideias no futuro, mas por enquanto, realmente, essa é a história que eu quero contar, sabe? E eu não planejei, tipo, tudo desde o início, porque uma coisa sempre dependia da outra. A segunda temporada acontecer do jeito que aconteceu dependeu de tudo que aconteceu na primeira. A terceira temporada tá acontecendo do jeito que tá, depende de tudo que aconteceu na segunda e na primeira. Então, não tinha como eu ter pensado em tudo, mas eu sabia que essa história iria se finalizar em 2025 e eu queria finalizar ela na terceira temporada. E tá sendo muito natural isso, porque justamente foi feito pra acabar aqui. Então, pra mim, tá sendo uma coisa de tipo, ok, eu sei como eu quero que acabe, eu sei o que precisa ser feito pra que acabe, e a ideia é os personagens investigarem e descobrirem como fazer isso. Mas tá sendo muito orgânico e ao mesmo tempo tá sendo muito uma pressãozinha interessante, porque é aquela coisa, a primeira temporada ela veio do nada. Então não tinha nenhuma expectativa pra ser feita. Quando eu fiz a segunda, ano passado, o Presas ele não era minha maior campanha, mas ao mesmo tempo eu sabia que a comunidade do Presas ela era muito apaixonada pelo Presas. Tanto que o Presas ele tem um fenômeno diferente pra mim, que sempre em RPGs e coisas assim, é de se esperar que, no primeiro episódio vai ter mais gente. A partir do segundo ele vai ter menos galera, e depois ele vai abaixando até ele entrar numa estabilidade ali, mas muito mais baixo do que o primeiro episódio. Sendo que no Presas, na primeira temporada, isso não aconteceu. Ele foi se mantendo um público estável durante toda a temporada, que não era um público gigantesco, mas ao mesmo tempo não era um público pequeno. Era um público de galera que era tipo, fiel ao Presas. E aí eu falei, isso aqui é diferente. Essa comunidade aqui específica em volta do Presas é diferente. Então, tem gente que gosta disso daqui, que é apaixonada por isso daqui, eu não posso desapontar essas pessoas. E aí, pra fazer a segunda temporada foi toda uma pressão de tipo, será que vai cumprir o que vai ser tão bom quanto a primeira? E hoje em dia tem gente que prefere a segunda do que a primeira, né? Saiu de um jeito muito legal. E aí, ao mesmo tempo, agora eu tô fazendo uma terceira, depois de 2 temporadas muito bem aceitas pela galera, depois da segunda que o Presas se tornou a minha maior campanha em questão de visualizações também. Então, é uma coisa de eu sei como eu quero terminar e eu sei que eu vou estar feliz. E ao mesmo tempo tem essa pressão de tipo, será que vai ser bom? Será que a galera vai gostar? Mas eu tô tentando não deixar isso muito na minha cabeça. É bom ter gente trabalhando comigo, inclusive a Alicia na produção me ajuda muito em muitos quesitos, mas também nessa questão de percepção de tipo, te acalma, tá ligado? Mas também tá sendo muito legal porque eu sei que era pra acabar nessa temporada e eu quero trazer o máximo que eu puder pra deixar a galera feliz, pra deixar a galera satisfeita. Não sei se a galera vai estar satisfeita exatamente com o final em si, mas eu acho que a temporada em si, ela é feita pra ser uma homenagem pra quem é fã de Presas. Então, tipo, eu não tô fazendo ela pensando em alcançar outros públicos. Eu tô fazendo ela pra finalizar a história pra quem é fã dessa série. Se aparecer mais gente, se calhar de vir mais gente, eu vou estar muito feliz. Mas eu acho que Presas nunca foi sobre isso, assim. A segunda temporada eu não fiz esperando alcançar mais gente. Eu fiz esperando
agradar a galera que assistiu a primeira temporada. Então, eu tenho essa mesma visão. Se vier mais gente, ótimo, mas eu quero agradar quem tá aqui, eu quero agradar quem é fã do bagulho, eu quero saber que as pessoas assistiram até o final e falaram, pô, fiquei feliz que essa temporada aconteceu, sabe? Faz sentido ela existir, enfim. Então eu acho que tá sendo uma experiência, ao mesmo tempo que tem essa pressão, tá sendo bem natural fazer as coisas, porque eu sei que aqui é o fim, né? Pelo menos por agora. Essa questão que você mencionou dos fãs e afins, tanto que eu vejo muito isso no TikTok. Quando foi anunciado o 3, tinha assim, a diz da Couto e afins, né? A Couto, uma das ADMs do acervo, você acertou. Eu snipei todos eles! Pois é. Nossa, mas a Couto foi a mais difícil de pensar, Sério? assim, mesmo de conectar. Mas pra mim foi, mano. Mas eu consegui, e eu tô muito feliz. Eu achei que era mais snipei fácil. todos. O John, eu tenho certeza porque trabalha contigo. Tu foi o primeiro que eu snipei. É por causa da caveira, não me engana. Essa caveirinha não me engana. É, claro. Pois é, em relação aos fãs, quando você anunciou o 3, a Couto fez aquela edit juntando a música, fez impactante, até o telefone no final, eu vi comentários dizendo assim, anunciaram o 3, não sei o quê. Eu falei assim, não estão sabendo? Aí eu comento lá, não, sim, já anunciaram. É porque são públicos diferentes, e aí a parte maior é do Twitter, e a parte do TikTok nem tava sabendo que tava lançando o 3, que tava, e os anúncios e afins. E vendo isso, é impressionante como que a comunidade se cresceu tanto para outras mídias afins, até agora que você também fez as camisas e afins. E como dito, é uma homenagem para quem é fã da obra, não para alcançar novos públicos e afins. E você pretende fazer algo, não vou dizer novo do universo de presas, mas algo semelhante futuramente, porque você se utilizou desde o início do Brutal, né? Então, foi desde o início por conta de ajudar o D20 minutinhos e afins, e agora você tá usando porque é uma questão de ser aquilo, tem que ser esse sistema, tem que ser ao vivo. O próprio Guiz falou, não pode ser gravado. O Presas, ele é para ser ao vivo, porque a comunidade está sempre junta. Tanto que recentemente, em conversas do grupo, o pessoal falando, aconteceu o beijo gay, finalmente! Exato. E eu nem vi nada. Isso é um negócio que eu gosto muito. Isso é um negócio que eu gosto muito porque realmente é aquela coisa de, tipo, o gravado ele tem muitas vantagens, mas o Presas em si é aquela coisa de... A gente tá vivenciando aquele negócio junto, né? E eu acho muito legal porque os jogadores, querendo ou não, eles são fãs do negócio, de certa forma. São meus amigos. Mas ao mesmo tempo eles são meus amigos e eles gostam do negócio, eles são fãs, eles estão felizes ali. Então, tipo, junto com a galera vibrando que as coisas estão acontecendo, eles estão vibrando junto. As coisas estão acontecendo, eles descobrem uma coisa nova, eles estão tipo, caralho, meu Deus, que foda! E aí todo mundo teoriza junto. Então acho que essa vibe é muito única do Presas. Mas, cara, eu não sei dizer exatamente se eu vou fazer algo parecido no futuro. Porque realmente esse futuro eu tô muito sem saber exatamente pra onde eu vou nesse quesito, sabe? Tipo, hoje em dia eu tô fazendo meio que uma mudança do meu conteúdo. Não que eu tenha parado de fazer as campanhas, né? Eu continuo fazendo preço, continuo fazendo bibliopólio e tal. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita coisa que eu não continuei fazendo, que eu um dia quero continuar. Tem histórias que eu quero finalizar, Despertados, Obscuro Infinito e tal. Só que eu não sei dizer se elas vão ser finalizadas do jeito que eu espero. Se elas vão ser finalizadas como RPG, se elas vão ser finalizadas como outra coisa. Eu sei que eu quero dar um fim, né? Mas porque eu tô passando por essa mudança de conteúdo, principalmente fazendo os vídeos agora e focando muito mais, assim, no YouTube como criação de conteúdo de vídeos e coisas mais bem editadas e mais bem produzidas. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de fazer as campanhas e eu não sei exatamente se vai continuar sendo viável por questão de tempo ou por questão financeira de eu continuar fazendo essas duas coisas, e aí eu não sei ainda como que vai ser esse futuro aí, mas eu sei que vai ter coisa boa vindo, eu vou tá fazendo o que vai me fazer feliz, é isso que eu espero, pelo menos. Mas se um dia vier a calhar de eu conseguir fazer alguma coisa e ser algo que tome esse tamanho, nem necessariamente tamanho de gente, né? Porque, óbvio, a gente quer sempre crescer, né? Mas de ter as pessoas olharem para aquilo com carinho, eu acho que eu vou estar sempre muito feliz se eu conseguir fazer alguma coisa assim, porque fazer presas é um prazer gigantesco. Tanto que eu já mencionei isso com o Guizo, não sei se foi, acho que foi em live mesmo, de que obras que ele faria das mesas dele em relação a mídias externas, como jogos, livros e afins.
Pra você mesmo, não pessoalmente, mas onlinemente, assim, falando, Uhum. quais mídias você acharia que seria muito boa de se trazer? Claro que sim, ou impossíveis, ou talvez possíveis, dos seus RPGs. Por exemplo, a gente sempre brinca falando que o Biopólio seria uma animação meio Adult Swim. Mas, em relação a Presas, Obscuro Infinito, entre outras, quais métodos ou formas de expandir você veria que seria possível? Seja entre livros, animações, entre outras. Nossa, eu acho que nesse caso, assim, realmente o céu é o limite, sabe? Eu gostaria muito de ver uma HQ, uma série, tanto animada quanto live action de Presas, eu acho que seria muito legal. Já me perguntaram isso, inclusive, se... Nossa, se eu fosse adaptar Presas pra uma série ou pra um filme, o que eu faria? Eu preferiria que fosse uma série, sabe? Um negócio, assim, de temporadas e tal, com episódios, pra ter tempo de construir os personagens. Mas... Acho que no filme teria que ser muito rushado as coisas, eu não gosto de fazer as coisas rushadas. Mas assim, nossa, eu acho que o Obscuro Infinito, ele super daria um livro, um HQ, com toda certeza, assim, ele daria muito, muito legal, assim, alguma coisa, ou alguma obra um pouco mais além, assim, mais externa, mais alternativa, tipo um ARG, alguma coisa assim. Um segundo. Que boa. Tipo um ARG, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem muito pano pra manga aí pra explorar dessas obras nesse quesito. Mas, nossa, seria um sonho, assim, ver uma coisa minha se tornando uma outra obra, né? Se tornando uma HQ, se tornando um livro. Sim. Eu quero muito um dia poder expandir pra isso, né? Mas, por enquanto é um sonho, podemos dizer. Dentre, agora falando assim, obras que você já fez, ou que você participa, vamos mais do que você participa. Quais seriam o seu top 5 mesas que você participou? Provavelmente muitas pessoas vão falar muito, certeza vai falar aí que nossa, não sei o que, mas será mesmo? Porque nem todo mundo conhece mesas antigas. Eu conheci por conta dos animaizinhos do Roma. Eu esqueci o nome agora. Emboscados. Nossa, que saudade de Emboscados. Eu conheci você por causa desse. Aí depois eu fui conhecer mais. Caralho, que legal. Por causa disso. Eu assisti um pouquinho, aí eu não consegui terminar, depois eu conheci mais e tudo mais. Mas eu sei que passou Emboscados, do... Como é que se diz? O próprio Escarlate, o Cyberpunk, Cyberpunk foi um deles que eu me ferrei de chorar por conta do personagem ter morrido. Spoiler aí, não vou contar como é que foi. Pois é. Mas, assim, qual seria o seu top 5 mesas que você participou, que você mais gostou? Mesas em si, não personagens que você interpretou. Perfeito. Nossa, eu acho que, assim, é muito difícil escolher favoritos, mas tem muitas mesas, eu acho que eu acabei me envolvendo mais, tanto na narrativa, quanto principalmente, assim, na vibe que a mesa tinha, de eu jogando com a pessoa, mas todas as mesas que eu participei foram muito legais, foram muito divertidas. Mas, cara, top 5, vamos lá. Eu acho que Cápsula do Tempo, do The 20 Minutinhos, é uma mesa que foi uma das primeiras mesas que eu participei. Ele é antes do... Esqueci o nome, que também tem a Viagem do Tempo. Antes do Amanhã Que Nunca Veio? Isso, exatamente. O Cápsula do Tempo, ele é na mesma série ali, né, do Amanhã Que Nunca Veio e tal, meio que no mesmo universo, pode-se dizer assim. Mas foi uma mesa muito marcante pra mim, porque foi uma vibe muito boa, foi uma mesa cheia de acontecimentos muito legais. Eu acho que, além de tudo, foi um enredo que, apesar dele ser extremamente grandioso, né? Pô, a gente tá falando sobre jovens descobrindo a viagem no tempo. Do mesmo jeito, tudo parou no meio da narrativa porque a mãe de um dos personagens não deixou ele sair mais com os amigos. E aí todos eles foram lá falar com a mãe do Sammy, que era o meu personagem. Porque, tipo, apesar de eles terem descobrido a viagem no tempo, tipo, o laço que aqueles personagens têm é muito mais importante do que isso. Então, apesar de eles estarem tratando de um negócio super extraordinário, uma coisa do cotidiano ainda é a coisa que mais vai afetar eles e que mais você vai se identificar, né? Então, acho que foi uma experiência muito louca. O Cápsula do Tempo foi muito legal. Cara, tem muita mesa do Roma que é sensacional, que eu sempre estou lá, porque é sempre uma viagem divertida, Emboscados, o próprio... Eu vou colocar as mesas do Roma em um lugar só, tá? Emboscados, o Ruptura, enfim. São sempre personagens que eu gosto muito de fazer, que eu me divirto muito de fazer, que eu acho que, por eu ter essa sintonia legal com Roma, eu consigo desenvolver muito bem os personagens, né? Porque, pô, eu chego no Roma e eu falo, Roma,
tô querendo fazer isso daqui. E, pô, como eu tenho uma confiança com o Roma, né? O Roma é um dos meus melhores amigos, eu vou falar, irmão, tô passando por isso daqui na minha vida. E eu quero trabalhar isso daqui no meu personagem. Ele, show, vamos lá, Joia. sabe? Então, pô, o X da questão agora que a gente tá jogando mais recentemente tá sendo muito divertido, tá sendo, sabe, é o tipo de mesa, tipo o Bibliopolium, que só que eu tô podendo ter essa experiência como jogador, assim, de eu poder jogar e me divertir, tá com o cérebro liso e tá tudo bem, sabe? Não que seja um esforço jogar RPG, né? Tipo, mas não é aquela coisa que cansa. Não tem uma pressão, é só a gente sendo a gente, sabe? E isso é muito legal. É raro acontecer quando a gente tá ao vivo, né? Uhum. Mas, pô, acho que as menções muito importantes também é o Besouro de Ouro. Foi a primeira campanha do Fazinho que eu joguei. E foi muito legal. E foi a primeira vez que eu me envolvi tanto com o personagem no quesito de a gente fazer grupinho no WhatsApp dos personagens, a gente fazer RP dos personagens e tal. Foi muito, muito legal. Me ajudou muito a me conectar. Inclusive, eu chamei a Bel pro Presas depois de jogar Besouro de Ouro com ela. Porque foi um negócio, tipo assim, eu já gostava da Bel. Já gostava da Bel como pessoa, já gostava da Bel como criador de conteúdo, já gostava da Bel como interpretando, mas eu nunca tinha experiência de ter jogado com ela. Depois que eu joguei com ela, foi muito massa, porque eu falei, caralho, tá, vai pro Presas. Acho que a Bel foi uma das últimas pessoas, não sei. Ela foi no meio ali das pessoas que eu chamei, mas foi depois do Besouro de Ouro. Mas, cara, a mesma coisa que eu falei do Roma, eu falo pro Kali também. Todas as mesas do Kali que eu joguei. Speedrun na Floresta foi muito louco. Eu cheguei no meio ali e... Nossa, Speedrun eu cheguei no meio, no negócio que já tava estabelecido. E mesmo assim a galera me abraçou. A galera que... Eu conheci o Stefano ali, conheci o Sr. Veríssimo ali, conheci um monte de gente ali. E ao mesmo tempo... A galera me abraçou e me fez ser parte daquilo, tá ligado? Então, o que era pra eu ser só, sei lá, uma participação especial, eu fiquei ali pra campanha. E foi um negócio bem divertido, assim, que foi bem legal. E eu acho que... Eu não sei se eu consigo lembrar de mais alguma, mas mesas da galera do D20, mesas da galera do Roma, do Kali, sempre são muito divertidas de participar. E o Song Zone foi legal de participar também, foi muito, muito massa. Mas eu tenho muito carinho pelas mesas que eu participo também, porque eu acho que é sempre uma experiência divertida de sair um pouco do escopo de semestre, apesar de eu preferir mestrado que jogar. Mas, enfim. Eu sou um pouco contrário, porque eu mestro por culposo, porque eu não tenho como jogar. Agora eu tô tendo mais oportunidade, mas eu entendo bem como é que é. Mestrar porque você consegue ter uma militarização, enfim, você tem mais poder, vamos dizer assim, sobre a mesa em si. Em relação agora a personagens, mesmo que a trama não tenha sido das melhores, ou que você não se conectou tanto, mas qual personagem você sentiu que você deu mais... valor a ele, que você conseguir interpretar melhor? Nossa, eu acho que esse fica empatado com 2 personagens. Eu não diria que o Abel do Besouro de Ouro entra aqui, porque a gente teve muito pouco tempo foram poucos episódios, mas se tivesse mais, ele com certeza estaria no top 1, assim, porque eu me envolvi muito com o personagem. Mas eu diria que o Semi de Cápsula do Tempo foi um personagem que foi muito importante pra mim. Nesses quesitos mesmo de tanto do quanto que a campanha significou pra mim, mas ao mesmo tempo do quanto que foi legal interpretar ele, do quanto que foi doloroso ver aquela campanha partir. Eu acho que foi um personagem que eu consegui encarnar muito bem e trazer muito as questões dele pra dentro do jogo. E eu diria que ele tá empatadíssimo com o Gorro de Ruptura, que é outro personagem que eu jogava cérebro lisinho, jogava bola de fogo nas pessoas e eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo era um personagem que, por mais que ele fosse um alívio cômico 100%, ele tinha um peso narrativo ali muito grande, que infelizmente ainda não terminou de desenvolver, né? Espero que Ruptura volte, por favor, Roma. Por favor. Traga Ruptura. Traga Ruptura. Mas eu acho que esses 2 são 2 personagens que eu gosto muito. Recomendo muito pra quem não viu essas campanhas assistir, porque são muito divertidas. Isso seria... Porque assim, o que eu mais lembro de Ruptura foi em relação ao Bruce, por conta que... Eu acho que o Bruce ficou famoso do Ruptura por conta da tal personagem, o Palhaça, que eu não posso citar o nome aqui, senão eu sou cortado. A Palha Tal. Sim, a Palha Tal. Que eu não posso mencionar o nome. Todos sabem de que você tá falando. Todos sabem. Acho que foi de lá que eu conheci o Roma, por conta do Bruce fazer essas piadas e fins.
Mas, voltando um pouco para Presas, eu quero pegar um pouco de intriga agora contigo. Quero fazer Por favor. uma brigazinha, tanto com os jogadores quanto com o público. Qual que seria, não é que só até agora, assim que tá passando e afins, o seu top 3 agora, top 3 personagens de presas favoritos? Personagens de jogadores, eu digo. Nossa, Porque eu já tô nossa. pensando em um que o pessoal vai falar bastante, então. Acho que tu sabe o que eu tô falando. Acho que sei, acho que sei. Olha, eu não vou falar exatamente personagens favoritos meus. Sim. E também não vou trabalhar também os personagens dessa temporada, porque eles ainda estão se desenvolvendo, dessa temporada atual. Mas eu diria que dessas últimas, eu acho que os que mais tiveram chance de se desenvolver e... Não chance de se desenvolver, mas eles conseguiram se desenvolver melhor e eu acho que ganharam um carinho do público, foi muito louco. É com certeza a Rachel e o Enio, do Presas 2, eles ganharam, assim... Principalmente não só deles terem uma relação de se odiar e passar pra ser uma relação de, pô, o Enio fazer o que fez, que eu não vou dizer spoilers, mas da relação que os dois construíram ao longo da campanha, acho que foi muito legal. Eu gosto muito quando dois personagens eles conseguem se desenvolver juntos e ao mesmo tempo eles conseguem se desenvolver separados e isso não impede, uma coisa não impede a outra, né? E do primeiro eu diria que tem muitos personagens impactantes. O Owen é um dos personagens favoritos da galera, mas eu acho que ao mesmo tempo ele também não teve tanto tempo pra desenvolver. Foram poucos episódios, o Presas 1 também. Mas eu diria que com o tempo que tiveram, que eles conseguiram se desenvolver muito bem, foi a Cat e a Harper, que são também outros dois personagens que eu acho totalmente absurdos e a Laura me dá medo até hoje por causa da Cat. Então, eu tenho medo da Laura. Já teve vezes que eu fui... Ela cedeu ali o quarto... Ela cedeu ali o quarto de hóspede pra eu dormir na casa dela e eu ficava com medo da Laura aparecendo de madrugada pra puxar meu pezinho. Mas a Laura é um doce, gente. Não julguem ela é um doce. Eu já vi gente medo ela da não Bel, puxou meu pé em nenhuma noite. Não. Boa sorte quando você assistir Presas. Eu já não vou dizer mais nada. medo da Bel pescando. Isso eu já vi as pessoas falando. Eu não sei como é que é, então. Nossa, a Laura é tenebrosa. Bom. No melhor sentido possível. Um pouco mais em relação, vamos dizer assim, eu esqueci qual é a palavra que eu ia falar agora, meu Deus. Deu um branco aqui. Player Tals. Lembrei. Agora falando por mim mesmo, algumas mesas do que eu te conheci, eu não sei se isso pode retornar e afins, né, porque depende muito de como vai ser o futuro, foram one-shots, uma delas específica eu não fiz resenha, porque eu não fiz na época, eu esqueci, que foi do Despertado, eu acho que foi Despertados, com a Reply. Sim. Essa one-shot me pegou, foi a primeira que me fez realmente me impactar e chorar de verdade. Porque aquele final é desgramento. Sério? Foi a primeira. Eu passei a madrugada inteira assistindo, porque eu tava, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vai chegar no final, todo mundo... E aquele final, meu Deus do céu. E já pegando esse gancho de como surgiu o Despertados, porque eu sei que tem, tipo, homebrews e afins, tanto que um desses homebrews, meu jogador, na época do Máscaras do Além, minha campanha de Ordem Paranormal, ele chegou comigo falando assim, olha, tem esse homebrew aqui de Ordem Paranormal, tu pode deixar eu usar essa aqui? Aí eu dei uma lida, não sei o que era o homebrew, aí era assim, você tem uma entidade junto com você, que era a personagem do Crow, que eu esqueci o nome agora. A Lilian Magda, sim. A Magna, isso. Você tem um bicho dentro de você que vai se despertando e tudo mais. Você, tá, isso vai ser interessante pra Lore. E ficou, teve todo o impacto na minha mesa. Mas como foi criar e o que é o Despertar em si? Creio que foi a sua primeira mesa mais impactante, creio eu, né? Muitas pessoas lembram, o próprio Kali mencionou isso na live dele, como uma mesa impactante para o seu canal em si. Sim. O Despertados, ele começou com uma ideia que eu tinha, né, que depois virou uma aventura pronta, inclusive, que dá pra galera adquirir. Mas ele começou com uma ideia de one-shot. Ele era um one-shot normal. A ideia era... Porque na época eu fazia one-shot todo mês no canal. E aí lá pra 2021 eu tava fazendo algumas one-shots e tal. E aí uma delas foi Despertados. E a ideia do Despertados não era nem expandir e criar um universo em cima, né? Foi mais tipo fazer uma one-shot de um experimento específico. E eu ia chamar a galera que queria conteúdo pra jogar. Tanto que foi assim que eu chamei o Biff, foi a primeira vez que eu mestrei pro Biff.
Foi a primeira vez que eu mestrei pro Kali, eu chamei o Kali pra jogar. Eu conheci o Wes por causa de recomendação do Kali, chamei o Wes pra jogar. Nessa época não deu pro Wes jogar o Despertados, mas depois eu consegui mestrar pra ele no Preso. Mas eu fui chamando galera que criava conteúdo e tal. E aí, meio que, pra mim, o Despertados ele é muito importante, porque pra mim ele foi a primeira vez que eu fiz algo junto com a comunidade de RPG. Chamei outras pessoas da comunidade de RPG e a gente criou algo junto. E meio que foi, querendo ou não, um ponto de partida ali pra, o Bife conhecer o Kali e eu conhecer o Kali, e ao mesmo tempo todo mundo meio que ali se conhecer e a gente virar amigo, né? Que aí foi meio que aquela coisa de vamos virar amigo e tal, só que ao mesmo tempo também sempre foi aquela coisa de, pelo menos pra mim, e eu acredito que pra eles também, sempre foi aquela coisa de a gente vai fazer nosso bagulho, a gente se uniu aqui, a gente tá fazendo coisas juntos na comunidade de RPG, porque eu tenho essa filosofia de, a gente tá numa comunidade nichada, não tem porque a gente não se ajudar, sabe? Sim. Mas foi sempre aquela coisa de vamos fazer junto, mas não vamos transformar isso aqui numa panelinha. Não vamos transformar isso aqui num grupinho, isso aqui é tipo... A gente quer ajudar outras pessoas, a gente quer ajudar outros criadores, a gente quer fazer outras pessoas, a gente tá aberto a conhecer novas pessoas e ser amigo de novas pessoas. E eu acho que o Despertados ele foi muito importante por isso. E aí ele sempre teve esse carinho meio especial, tanto pra mim, quanto pro Bife, quanto pro Kali, quanto pra galera e tal. E a galera que assistiu na época gostou muito, que foi o que me levou a fazer o Devaneio de Energia. E sim. Era uma campanha do Despertados também e tal, que depois virou o Arbítrio e tal, não sei o quê. Então, inicialmente, Despertados não era pra ser nada mais do que uma one-shot. Mas por causa desse carinho e por causa dessas coisas, eu fui meio que querendo expandir. A gente junto fez coisa com Ordem, aí a gente fez o suplemento do Marcas Fragmentadas e tal. Então sempre vai ser um negócio que vai ter um carinho muito especial pra mim, eu acho que pra outras pessoas também, que é muito importante. E foi muito louco, porque foi realmente uma coisa que era uma ideia pequena, que foi crescendo, e do mesmo jeito que eu acho que, sei lá, eu fazendo meu conteúdo sozinho era um criador menor, e eu fui crescendo porque tinha outras pessoas junto comigo, né? Então acho que é isso que torna mais especial o Despertados existir, talvez. Tu ainda tem esse conteúdo das one-shots? Porque eu sei que, se eu não me engano, na época, não sei se foi isso mesmo, posso dar o efeito Mandela, de que na one-shot que tem a Reply, você disponibilizava essa aventura, correto? Ou não? Posso estar... Sim. Tu ainda possui esse conteúdo, assim, ele tá disponível para as pessoas baixarem, afins? Sim. Tanto a One Shot original, que foi lá em 2021, né? Que o Kali joga e tudo mais, tá no canal. Quanto a própria aventura também ainda dá pra adquirir. Na época, ela era pra você adquirir no meu Catarse. Hoje em dia, dá pra você adquirir tanto na Lançando Dados, no lançandodados.com, ou é .com.br, não sei, quanto no RPGpedia. Especificamente do Despertados e da Maldição no AP da Praia, a gente ainda não conseguiu colocar no RPGpedia, mas a gente tá resolvendo isso pra tá lá também. Mas dá pra adquirir, dá pra jogar, porque são aventuras que eu tenho bastante carinho e eu acho legal que dá pra fazer várias histórias diferentes com os personagens que as pessoas criam, né? Eu iria querer mestrar um dia o Despertado, porque só da one shot e um pouquinho que eu assisti da campanha foi bem impactante. Pegando esse gancho do RPGpedia, antes chamado de Portal, o nome antigo, como que tá sendo, assim, claro, não sei se você tá diretamente ajudando, mas assim, na divulgação e afins, eu mostro bastante pros meus jogadores, olha, vamos utilizar isso aqui, porque a gente conseguiu coisa do Wither Fist, a gente nunca conseguiu testar ele, porque eu particularmente acho um sistema confuso, e não tem uma ficha automatizada, é complicado. Então, quando eu vi que o pessoal tava postando assim, eu fiz a ficha universal pra Wither Fist, na hora eu mandei pra eles, vamos utilizar RPGpedias. Eu não consegui pagar pra todos ainda, porque nem todos têm coisa e tal. Eu consegui através de tu, mas eu quero pagar pra eles, só poder eles terem acesso e afins. Legal. Tu pretende utilizar também o RPGpedia nas futuras mesas e afins? Ou você tem um outro método de fichas? Tanto que antes, como você usava também? Não, com certeza, assim. A galera do RPGpedia sempre me ajudou muito. Eles sempre tiveram comigo, assim, fazendo muita coisa. Inclusive, me perguntaram recentemente, como é que você fez a automatização da vida e da sanidade, não sei o que, no Despertados Arbítrio? Foi a galera do RPGpedia que me ajudou, que fez um bagulho integrado pra mim e tal. Óbvio que eu sempre tive um pouco de privilégio também de ter contato com essa galera, de ser amigo de certas pessoas, então isso me ajudou muito, óbvio. Mas desde que o RPGpedia surgiu, foi um bagulho de tipo assim, eu acredito 100% nessa ideia.
E eu acredito 100% nessa ideia, porque eu também não faço parceria com ideias que eu não acredito. Eu acho paia. Então, tipo assim, é muito maluco ver o que os caras estão fazendo, porque realmente trazer o RPG pra um outro nível, tanto no quesito de, pô, vai ser uma plataforma gratuita, vai ser um negócio que vai tem ficha universal, você consegue fazer fichas automatizadas pro seu bagulho, ele vai ter integração pra coisa ao vivo, não sei o quê. E é um negócio que desde o início eu vi que tinha um potencial pra ir além do Brasil, né? Tipo, eu acho que eles conseguem fazer muita coisa também levando pra fora, mas a gente apoiando uma criação brasileira e usando já é uma coisa muito já ajuda muito pra mostrar que, mano, tem valor e tem público, né, pra ir atrás disso. E realmente ver o tanto de gente que usa e tal é muito, muito louco. E assim, hoje em dia no Presas, por exemplo, eu tô fazendo parceria com a galera do Grimória, que também já é outra plataforma, com outros intuitos e outras coisas, que eles estão fazendo toda a automatização dos dados, dos pontos no ao vivo e tudo mais, que eles também são muito parceiros meus. Outra ideia que eu acredito super. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, eu acho muito válido falar, porque sempre me perguntam, né? Tipo, não sei o que de concorrência e tal, não sei o que. Tipo, pra mim, velho, não existe isso. Tipo, a gente já tá numa comunidade que é nichada. A gente tá num nicho. Ou seja, imagina uma grande bolha e tem várias outras mini bolhas dentro dessa bolha. Tipo assim, não existe porquê a gente concorrer. Não existe porquê, sei lá. Se eu faço um podcast de entrevista, eu vou virar concorrente direto do Microschools e eu vou derrubar o Microschools agora porque eu odeio o Evan Hyder. Não faz o menor sentido pra mim. Pra mim, faz muito mais sentido. Por exemplo, eu sou um criador menor, mas, pô, um criador maior me deu a oportunidade, me deu a mão ali e falou, pô, vou te ajudar. E ao mesmo tempo eu vou poder fazer isso com alguém que é menor do que eu. E se todo mundo se une pra fazer uma coisa numa comunidade que já é nichada, a possibilidade da gente crescer esse nicho, né, pra um dia ele deixar de ser um nicho é muito maior do que se a gente só todo mundo se odiar e fazer as coisas separadas. Então, mano, sou muito fã da galera do RPG Pad. Sou muito fã da galera do Grimória. Sou muito fã da galera do Mini Kraken. Mano, tipo, pra mim, são serviços de RPG que cada um tem a sua função, cada um tem a sua coisa, cada um tem os seus charmes e que eu uso, tá ligado? Tipo, eu não sou clubista, não. E eu acho muito importante deixar isso claro, assim, porque esse sempre foi meu posicionamento e eu não me vejo mudando, assim. Eu não acho que não, se o meu canal não der certo, não tem como dar certo o cenário de RPG no Brasil, ou eu tô fazendo tudo certo e aquele canal ali tá fazendo tudo de outro jeito e eu agora ele é meu concorrente por causa que ele tá dando mais certo do que eu. Sendo que não, sabe? Tipo, do mesmo jeito que eu conheci o Kali, conheci o Bife e a gente fazia coisa de RPG e a gente ajudou, do mesmo jeito, pô, a gente conheceu outras pessoas, do mesmo jeito, pô, o Kali tá no Ordem, tá ligado? Tipo, um bagulho inimaginável pra gente há um tempo atrás e é tipo, eu não vou ficar puto porque o Kali tá no Ordem, eu vou ficar feliz pra caralho, ele é meu amigo, tá ligado? Me contou, ele é safado, ele me contou. Mas, tipo assim, não é aquela coisa de tipo, não, o Kali tá no Ordem. Estou muito puto porque não sou eu que tô. Não, sabe? Tipo, cara, que feliz que essa visibilidade chegou pra ele. Está lá. Pois é, que essa visibilidade chegou pra ele. Tipo, isso não tem como não ajudar a gente também, sabe? Por mais que eu não seja eu ali, eu tô ganhando com isso, de certa forma. Eu tô ganhando com a visibilidade do meu amigo. Eu tô ganhando, primeiro, que eu tô feliz. Segundo, com a visibilidade do meu amigo, querendo ou não, ajuda a galera a saber que existem outros criadores além da própria bolha. E isso por si só já vale muita coisa. Então, eu acho que ter parceria com as pessoas, principalmente quando você está numa comunidade nichada, é muito importante. Eu não acho que tenha que existir concorrência. E é um negócio muito massa que a gente vê, por exemplo, em evento. No DOF, por exemplo, um rolê que aconteceu nesse DOF de 2025 foi de ter várias marcas que se juntaram para, se você comprar tanto de tal marca, de tantas marcas, dessas marcas específicas, você vai ganhar um negócio X, um prêmiozinho e tal, não sei o quê. Então é tipo, pô, vamos se unir, tá ligado? Vamos dar as mãos, não tem por que a gente não fazer isso. E eu acho isso muito importante. Esse negócio dos nichos que você falou é algo que a gente vê muito, assim. Claro que RPG não é tão nichado por conta do Ordem Paranormal.
mas é nichado na questão do nosso conteúdo. Por exemplo, nem todo mundo conhece Presas, nem todo mundo conhece Morada, por exemplo, nem todo mundo conhece o Está Vivo, o próprio Ruptura, o X da Questão, Equinócio, entre outros. Equinócio deu uma outra passada por conta, se não me engano, foi do Kali, por conta de. Tanto que eu fiz um post e falando assim, acho muito engraçado. O pessoal falou assim, é o Kali, não sei o quê. O próprio TikTok falaram isso, deu uma irritada, Deus quer do autor original e tal. Então, ver isso realmente, o pessoal trabalhando junto é impressionante e é gratificante ver que muitas pessoas conseguem se ajudar, tanto que pessoas pequenas, pessoas grandes, fazem críticas construtivas, tentam ao máximo fazer com que um trabalho seja bem feito, mesmo que não seja a nível, por exemplo, Ordem Paranormal. Você não tem um estúdio, mas você tem o Está Vivo, por exemplo, do Caê. É uma mesa presencial de câmeras ao redores, de amigos jogando uma mesa de Frankenstein. E eu gostei muito porque a temática gótica que me impactou bastante. Por isso que foi o primeiro 10 que eu dei nas resenhas. Muito foda. Mas, falando um pouco fora disso, e levando em consideração volta aos seus projetos, eu sou meio intercalado com esses temas, então eu intercalo muito. Perfeito. Um tempo atrás, você fez uma coisa bem interessante. Agora, quanto que vai voltar isso? As gameplays de Bloodborne. E você mencionou também que sobre Resident Evil 3. Tanto que é uma coisa que, por enquanto, só você sabe, e quem tá assistindo esse vídeo, minha jogadora nem sabe disso. Vai ver que não sei se ela vai assistir isso, né? Eu tô montando uma mesa solo pra ela de Ordem Paranormal. Talvez eu mude pro Simples 20, porque eu criei um homebrew pra horror cósmico, então talvez eu aborde isso. De ser inspirado bastante no Resident Evil 7. Porque é um jogo bem impactante. E aí eu pensei, vou tentar anotar e tudo mais. O pessoal falou bastante sobre procurar mídias externas. E eu tava com essa ideia desde um tempão. Mas, falando sobre o negócio do Bloodborne e o Resident Evil 3, logo vai ter o novo jogo do Resident Evil. Exato. Tem previsão para essas coisas acontecerem? Ou quais são as ideias que você pode contar pra gente, afins? Eu tava muito com essa ideia de fazer essas lives, inclusive, tanto por causa dessa minha mudança de conteúdo também, né? De fazer o conteúdo transformando as coisas em RPG e tudo mais. Eu queria muito fazer essas lives realmente estudando os jogos e estudando as coisas, e eu tô realmente querendo continuar fazendo. Eu não fiz nesses últimos tempos mais, porque foi a correria maluca do Oblivio, fim do financiamento, e ao mesmo tempo presa chegando, e não sei o que e tal. Foi muito loucura esse ano, inclusive. Não entra na minha cabeça o tanto de coisa que eu fiz nesse ano. Eu não sei como eu não enlouqueci. Mas eu acho que o fato de ter pessoas junto de mim e me ajudando a fazer as coisas também foi muito importante. Mas assim, eu não consigo pensar que o último Crepitar foi esse ano. E foi esse ano. É verdade, que loucura. É verdade. Pô, sabe? Tipo, what the fuck? Mas eu quero muito voltar a fazer. Eu quero muito voltar pelo menos nessa frequência semanal. E de vez em quando sempre fazer uma livezinha um pouco mais descontraída, sempre que der e tal, tipo as lives do Roblox que eu faço, por mais que elas sejam patrocinadas, é sempre muito divertido fazer, eu sempre aceito fazer porque é muito, muito, muito legal. Mas eu quero muito voltar a fazer essas lives estudando, principalmente eu vou fazer o do Bloodborne, porque é uma ideia de vídeo mais pra frente, e eu quero fazer o do Resident Evil também, porque é um vídeo que eu quero que sair pro lançamento do novo Resident Evil. Eu quero fazer um vídeo transformando Resident em RPG. Então, como o único que eu não joguei foi o 3, eu quero muito fazer. Talvez ainda em novembro eu consiga voltar a fazer, porque eu tava pensando nisso hoje, inclusive, tipo, eu preciso voltar a fazer essas lives. Mas talvez eu volte a fazer. Provavelmente eu vou voltar a fazer, mas fazer elas só na Twitch, na Kick, do que ficar fazendo elas também no YouTube. Eu vou deixar mais as lives do YouTube pra ser focado em RPG, junto com as outras plataformas, e essas outras plataformas fazer mais essas lives jogando e coisas assim, que é bem legal. Sim. Bom, para poder terminar esse episódio de hoje, uma grande honra ter você por aqui, ter aceitado participar. Honra minha aqui. Muito obrigado pelo convite. Você puder falar um pouco como é o seu processo criativo e qual dica você dá para as pessoas que querem mestrar ou querem jogar, querem fazer conteúdo no geral de RPG de mesa. Como dito, é um conteúdo nichado, mas que a gente sempre está tentando ajudar um ou outro. Se você der essas dicas e também quiser dar suas palhinhas finais, fica à vontade. Obrigado. Então, primeiro, eu acho que o mais importante é falar, se divirta fazendo isso daqui. Tipo assim, o RPG
ele não... Quando você for fazer alguma coisa de RPG, ainda mais se você quiser fazer conteúdo sobre RPG, você não vai ser o Cellbit agora. Você não vai, você precisa começar de algum lugar. Então, tipo assim, a não ser que, sei lá, você seja herdeiro. Mas mesmo assim, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você ainda vai errar, porque você tá começando e faz parte errar, né? Eu falo muito disso, inclusive tá no início do Simples 20, uma dedicatória pra 2 pessoas que quase me fizeram desistir de mestrar RPG. Porque isso já aconteceu comigo. Então, no passado, teve algumas pessoas que... Não vou entrar muito em detalhes especificamente, mas algumas pessoas que, por conta de algumas coisas que aconteceram, eu fiquei muito chateado e eu falei, eu não vou mais mestrar RPG, eu não vou mais jogar RPG nunca mais na minha vida. E foi uma experiência ruim que eu tive com RPG. Se eu tivesse parado ali, eu não tava fazendo isso daqui, sabe? Eu não tava onde eu tô. Eu não sou o maior criador de conteúdo, não tô nem perto de ser o maior criador de conteúdo de RPG. E eu sou um criador de conteúdo que eu tenho a minha comunidade, eu tô muito feliz com a comunidade que eu tenho. Hoje em dia eu consigo viver de criação de conteúdo de RPG, o que é maluco. E ao mesmo tempo, tipo, pensar que porque eu errei uma vez, ou porque uma coisa que aconteceu de ruim comigo uma vez, quase me impediu de viver a coisa que mais me faz feliz, é muito maluco de pensar. Então, tipo, errar faz parte, você vai fazer coisas que às vezes as pessoas não vão gostar, e isso faz parte também do processo. E você tem que ir fazendo e se divertindo e tentando divertir as pessoas do jeito que você achar melhor, sabendo que eventualmente você não vai conseguir e você vai aprender com isso, você vai conseguir fazer coisas melhores depois. Então eu acho que essa é uma das maiores lições que eu aprendi com tudo. É um nicho ainda, RPG no Brasil é um nicho, querendo ou não, RPG deixou de ser nicho lá fora há pouco tempo, sabe? Então, é um nicho ainda no Brasil. Eu acredito que pode ser uma coisa que vai ganhar muito mais visibilidade, além do próprio Ordem, além das maiores coisas que a gente tem no RPG e tal, o Jovem Nerd. A gente vai conseguir fazer mais coisas de RPG no futuro. Isso é uma coisa menos nichada, uma coisa com mais público e tal. Mas, ao mesmo tempo, é você fazer sabendo que você tá entrando numa comunidade de gente que, óbvio, tem lados dessa comunidade que não são tão amigáveis, né? Mas falo pela minha comunidade, pela comunidade que a gente constrói junto. Esse lado da comunidade é muito amigável, é muito saudável. E eu fico muito feliz de ver a galera se ajuda. Você entra nos servidores do Discord dos criadores de conteúdo, você conhece gente lá, você vê galera que, tá ali ajudando. Eu tô querendo fazer um sistema, eu tô precisando de ajuda. Vai aparecer gente pra te ajudar. Eu tô querendo fazer uma mesa, eu tô precisando de jogador, vai aparecer gente pra jogar. Talvez você não ache mestre, mas aí isso aí vai sempre acontecer, infelizmente. É porque mestre é mais... É mais complicado. Mas isso aí também é outra coisa, né? Tipo, muita gente acha que mestrar é aquela coisa super complexa e tal, e eu acho que é importante a galera saber também que o mestre também é um jogador, o mestre também pode estar ali criando, os jogadores estão criando parte daquela história junto, e você não precisa se pressionar pra ser o suprassumo do conhecimento. Tá tudo bem você não ser o suprassumo do conhecimento, porque eu não sou, por exemplo, e muita gente elogia minha mestragem, e eu sei que, tipo, muitas coisas da preparação que eu faço para as mesas é deixando muito espaço para os jogadores interpretarem, porque eu sei que eu não vou conseguir prever tudo. E eu acho isso muito importante. Mas é isso. Eu queria agradecer por você ter me convidado, Evan. Eu acho muito foda todo o conteúdo que tu faz. Eu acho muito foda todas as tuas artes. O Fazinho já tava me falando assim, mano, o Evan, ele faz as melhores perguntas, velho. Ele é muito foda. Eu falei, vamos nessa, porra. Então, quando tu me convidou, eu já fiquei muito feliz. E eu tô muito feliz, por favor. Sempre que me convidar e eu puder participar, estarei por aqui. Sim, senhor, capitão. Eu já tava um tempo planejando ser um pouco nervoso, porque desde que eu entrevistei o Faiazinho, a ideia do Microscope sempre foi essa, assim, algo bem, como dizia o próprio Cereal, bem resenha, bem mais descontraído, para poder as pessoas se sentirem mais confortáveis e falar do que elas gostam em si. Então, por mais que nas Microscopes de artes foi um pouco mais complexo para mim, mas de RPG, por ser algo que eu tenho um conhecimento mais vasto, eu sinto que eu tô fazendo um trabalho bom. Como dito, como falou sobre mestragem, eu e si, para quem tá assistindo, eu e si já comecei como mestre, e nas minhas mesas de Horta Paranormal, chamada Olhos do Outro Lado, foi um começo caótico. Na época eu não sabia de quase nada. Pra ter noção, tu já mestrou Horta Paranormal, enfim, sabe como é que é, né? As minhas rolagens de dano eram de ataque, quer dizer, eram todas somadas, não eram separadas. Ou seja, se ela rodava 3D20 mais 15, eu deu 50. Mas como deu 50? Depois que eu fui entender, e eu falei assim, não, é separado. Depois eu acho, mas com o tempo eu fui aprendendo e tal. Enfim, coisas acontecem, você quer criar conteúdo
você vai conseguindo com o tempo, tanto a comunidade do Instagram, do Twitter. Twitter é mais forte, mas o nosso TikTok e afins sempre tem alguém para tentar ajudar e de tentar abraçar a comunidade por um todo. Mais uma vez, muito obrigado, GG, por ter participado, por ter aceitado esse convite. É uma honra ter você por aqui. Desde que eu comecei a te acompanhar, era um sonho ter essa participação, tanto com outras pessoas que eu tento trazer também. Uma das que eu até mencionei com uma amiga minha hoje, falei assim, eu vou trazer o coautor de Oblivion. Só falta trazer o autor. O Roma, eu tenho medo. Eu falei assim, o que eu tenho de respeito por ele é o mesmo que eu tenho medo, porque eu não sei como é que é conversar com ele. Pra mim ele é um nível Nossa, maior. O Roma é um doce, cara. O Roma é um ser humano mais maravilhoso que existe, cara. Não tenha medo, porque ele é desse tamanho aqui, ó. De preciosidade, senão dá vontade de amassar ele. Eu vou ver uma oportunidade para tentar chamar ele. Mas enfim, caso você queira falar um pouco das redes sociais, fica à vontade e eu já terminarei o episódio. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado aí pra todo mundo que acompanhou. Eu sou o GGTonho em todas as redes sociais. Você vai me encontrar em todas as redes sociais como GGTonho. Se você não me encontrar é porque eu não tenho essa rede social. Aí você faz o favor pra mim e não cria uma rede social com o nome GGTonho. Você chega pra mim em uma rede social que eu tenho com o nome GGTonho e você me avisa. Olha, você não tem GGTonho nessa rede social. Aí eu vou criar essa rede social só pra ter o nome GGTonho, pra não ter ninguém usando o meu nome como fake, tá? Mas é isso aí. Em todas as redes sociais que eu exatamente. Todas as redes sociais que eu souber que existia aí, que eu souber que tem, eu tenho o GGTonho lá. Então, me segue. Enfim, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo de hoje. Todas as redes sociais dele estarão aqui na descrição. E qualquer pessoa, qualquer personagem, seja de RPG ou de outros nichos que você querem que eu traga, pode comentar que eu darei contato assim que possível. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.